Renato Muniz e convido vocês a participarem conosco a partir de todo sábado na TV Cultura, canal 32.1, né, canal aberto, o programa Brasil em Ação. Nós vamos ter a participação de várias personalidades, né? Nós vamos fazer entrevista, falar sobre meio ambiente, esporte, lazer, cultura, jornalismo e falar também sobre a questão da política, das eleições de 2020. Convido você a participar. Brasil em Ação vai ter também o Municípios em Ação, falando das visibilidades que cada município tem para a geração de emprego e renda. Convido você a assistir. Um abraço. Salve! Queria convidar vocês para estarem comigo no sábado, das 10 às 11, no programa Brasil em Ação, capitaneado pelo Renato Muniz. Juntos lá, firmes e fortes. Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e, quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Bem, nós estamos aqui no município de Nova Iguaçu com a participação de ser recebido aqui junto com o professor Paulinho Leopoldo, grande historiador, não só da Baixada do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, professor Paulinho, agradecer a sua participação. Nós estamos num local chamado Tinguá, né? E primeiramente quero agradecer a sua participação. A alegria nossa é o tipo do trabalho que a gente adora fazer. E contar a nossa história para os nossos descendentes, para aqueles que habitam aqui, desenvolverem a noção de pertencimento. A população tem que entender que isso aqui é nosso e nós temos que trabalhar para manter essa história. Obrigado, Renato. Estamos juntos. Agora, professor Paulinho Leopoldo, o que significa Tinguá? Nós estamos dentro do município de Nova Iguaçu, um local que é conhecido como uma área de preservação ambiental, mas o que significa Tinguá? Tinguá, eu costumo conversar muito com a criançada o seguinte: mas o índio está presente em tudo. Você diz assim, eu vou para Tijuca, eu vou para a Baía de Guanabara, eu vou para Cabuçu, Marapicu, eu vou para Itaguaí, vou para Mangaratiba. Nome indígena. O índio está aí presente para chuchu em tudo. E ele aqui, observando aquela pedra grande que nós temos lá atrás, ele olhou aquilo e identificou como um nariz adunco. O que é o nariz adunco? É o nariz que isso aqui, gente, é alto, que não é uma característica do nosso povo. Nosso povo tem essa reentrância. O nariz que não faz essa reentrância a gente chama de adunco. E é aquela pedra que está lá atrás da gente. É a pedra do Tinguá, que dá nome a toda a região. A turma fala Tinguá, mas não sabe o que é. Está lá nas nossas costas. Lá, aquela silhueta, não é isso? Do lado da árvore ali. Tá. Aquela silhueta pontuda ao lado da árvore é a pedra que dá nome a toda a região do Tinguá. Entendi. Agora, qual é a importância histórica, o Tinguá, para Nova Iguaçu, para a Baixada, para o estado do Rio de Janeiro? Nós temos ali a Serra do Tinguá. O que acontece? O escoamento daquela produção, o nosso engenheiro ancestral do Oscar Niemeyer, que é o Conrado Jacó Niemeyer, inclusive lá em cima, quando você sobe a serra, você tem lá Conrado. Conrado é em homenagem a Conrado Jacó Niemeyer. Antes de Miguel Pereira? Antes de Miguel Pereira. Ele traça uma estrada nessa serra aqui, que é a Estrada do Comércio. Essa estrada desce. A última vez que eu visitei com o Naú. Naú mora ali do lado da praça e faz a manutenção do oleoduto da Petrobras, até arrebentou aí algum tempo atrás, danificou a região. Então ele traçou e veio até a Vila de Iguaçu. Então você ficou com uma rota
para escoar o comércio dali de cima para cá. E a turma fala muito, o porto, aqui nunca teve porto. Aqui sempre teve atracadouro. Você imaginar um navio de grande porte e encostando aqui, atracando aqui, é para maluco. Então você vinha com chamadas chatas. Eram canoas daquele fundo chato, e você botava a mercadoria e levava no braço até a Baía de Guanabara. Tá? Então você tinha aqui o Rio Iguaçu, que era navegável, mas com água baixa, não era com água profunda. Entendi. Então você olha o porto ali, você olha o porto, aquele é um atracadouro. É igual atracadouro da Pavuna, de outros lugares. Entendi. Então essa é uma área estratégica para o escoamento da produção, né? Escoamento da produção por um período muito curto. Em 1833 é criada a Vila de Iguaçu. É o decreto número 10, se não me falha a memória, que vai assinado pelo senador Vergueiro. O Brasil não tem imperador, nós estamos no período de regências. Dom Pedro I havia ido para Portugal para tomar o trono lá do Dom Miguel e botar a filha dele no trono, Dona Maria da Glória, que é a única rainha da história nascida no Brasil, que era filho de Dom Pedro I. Ele vai para Portugal e deixa Dom Pedro II aqui no Brasil, com várias pessoas educando, inclusive um iguaçuano, que é o Marquês de Itanhaém, dono daquela área ali de Cabo Sul, Marapicu. E a história não fala muito nele, mas tudo isso a gente deve em Nova Iguaçu, essa história, inclusive parte do que eu estou relatando, a gente deve a alguém que foi sepultado aqui nesse cemitério que a gente está, que é o professor Valdir Cunegundes Pereira. Veio para Nova Iguaçu, é um nordestino que transformou isso aqui na sua terra e juntou alguns historiadores aqui e criou o Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu. Agora, os primeiros moradores, vamos dizer assim, eles foram sepultados aqui nesse local? Esse aqui é o primeiro cemitério dessa região. O cemitério ali de baixo, as igrejas antigas eram cemitérios. Tá. Não nos esqueçamos disso. As igrejas eram cemitérios. Você sepultava os corpos dentro das igrejas. Então, se você for a Ouro Preto, você vai onde nós temos catedrais antigas, os corpos estão dentro das igrejas. Nesse exemplo, nós temos ali Petrópolis. A Catedral de Petrópolis está com a família imperial sepultada dentro da igreja. Entendi. Você entra na igreja de Petrópolis, à direita você tem o túmulo de Dom Pedro II, da Imperatriz, alguns descendentes, à direita. Nós estamos falando do século XVII, XVIII? Nós estamos falando nos anos 1833. Como é que a gente vê século? A gente pega os primeiros dois números, 18, soma mais um, século XIX. Entendi. Fica fácil, não fica? Fica. Aí você pega, é 2020, aí vai 20, soma mais um, século XXI. Agora, isso é importante para quem está nos assistindo, para ter a noção, né? Porque eu particularmente imaginava que Tinguá era o nome de um rio, né? O rio é Iguaçu, que nas escrituras antigas da região está escrito Aguaçu. Né? Açu é grande, I é água. Então é região de muita água, de água grande. E Baixada Fluminense? Baixada Fluminense eu não conheço. Para mim, historicamente, não existe essa expressão. Quando eu estudei, o professor de geografia falava em Baixada Fluminense, era Campos. Aquela região é que era da Baixada Fluminense. De uns anos para cá, criou-se essa expressão que é difícil até de você ensinar para o seu aluno. Na descida da Você serra. pega lá Nilópolis, vamos pegar Nilópolis. O aluno está em Nilópolis, ele está na Baixada Fluminense. Aí ele sai de Nilópolis e entra em Ricardo. Não está mais na Baixada. Tem que parar tudo. Ali é baixo, aqui não é. Como é que você explica para o aluno? Conflito. Você está em São João de Meriti, passa para Pavuna, aí vira para o aluno, não, aqui é Baixada, lá não é. O Rio Pavuna está ali no meio. Agora a expressão correta seria qual? Seria uma área de recôncavo. Nós estamos no interior da Baía de Guanabara. Recôncavo Fluminense? O nome correto é Recôncavo da Guanabara. Quando o Rio de Janeiro se separa da gente, lá o pessoal só se intitula como carioca. Carioca é quem nasce lá no município do Rio de Janeiro.
Nós somos fluminenses. Por quê? Porque essa região é repleta de rios. Flumens, em latim, rio. Então nós somos fluminenses. É difícil, né? Você anda do Brasil inteiro, fala que é fluminense, o cara não sabe, ele pensa que está falando de futebol. Eu já te contei essa história, eu vou contar de novo, eu gosto muito de contar. Eu estava lá no sul, na terra onde nasceu minha esposa, lá no Rio Grande. Aí vocês são da onde? Eu falei, eu sou do Rio de Janeiro. Ah, vocês são cariocas? Eu falei, não. Ué, você é do Rio de Janeiro, não é carioca? Eu falei, então vou complicar você mais um pouquinho. Eu sou fluminense e sou Flamengo. Aí o moleque não entendeu nada, cara. Eu tive que explicar para ele que o fluminense é todo mundo que nasce no estado do Rio de Janeiro. Isso é importante. Esse é o adjetivo pátrio nosso, fluminenses. Esse é o programa, né, Municípios em Ação. Hoje, em Nova Iguaçu, no Tinguá, nós vamos dar um giro, né, um giro cultural para que possamos conhecer mais sobre não só a história da região do qual nós estamos aqui, no município de Nova Iguaçu, mas a sua importância no estado do Rio de Janeiro. Tá ok, professor? Não, mas eu queria agradecer aos nossos amigos que tão bem nos receberam aqui. Nós estamos aqui no cemitério, mas tem gente aqui que recebe a gente. Não é? Nós queremos falar com o Rogério. O Wilson. O Wilson. Chega aqui, Wilson, só para a gente ver você. Agradecer. Cadê o Rogério? O pessoal está lá atrás, vê se vocês querem dar uma chegada aqui junto. É uma honra tê-los aqui. Até porque eles não só cuidam desse espaço que é importante, mas também que cuida da história, né? A finalidade nossa de conversar com eles, principalmente, primeiro é o interesse que eles demonstram em conhecer a história do local. Segundo, é que eles possam amanhã ou depois informar ao indivíduo que vem aqui. Não é? Eles passam a ser propagadores. Chega aqui. Vocês receberam a gente tão bem aqui, a gente tem que agradecer, pô. Tudo com a cultura, né? A gente tem que agradecer a vocês. Por favor, chega aqui com a gente. Então, ele já disse que vai fazer esse passeio lá por trás do Tinguá, com a esposa. Não é? Eu não sabia daquele caminho lá por trás. Aí, quando o senhor falou hoje, com certeza eu vou marcar esse dia para mim poder ir lá. Qual é o seu nome? Meu nome é Wilson, eu sou o pedreiro, eu sou o restaurador aqui da... O seu nome? Chama pra cá, Rogério. Eu não vou falar. Não. E o seu nome? Adilson. Entendeu? O brasileiro tem que entender que o importante em uma nação não é o juiz, não é o desembargador, não é o presidente da república, não é o político, não. Ele tem que entender que todos somos importantes. E é o mais humilde na escala hierárquica da sociedade que faz a manutenção da história. Um lugar que ninguém vem aqui, o camarada vem aqui, sepulta o parente e some. É verdade. Não é isso? Alguns no dia 2 de dezembro vêm, no dia de finados. Alguns nem no dia 2. Mas você tem uma turma que está zelando para que fique tudo bonitinho como está, bem tratado. Queria até agradecer lá a turma da Funerária São Salvador, que tem mantido nossos cemitérios em um estado maravilhoso, bonitinho, pronto para visitação aqui, ó. Ninguém passou pano nesse banco aqui para limpar, para a gente sentar. É verdade. Né? Então é essa turma que faz a manutenção. Queria agradecer a vocês mesmo, tá? Do fundo do coração, esse trabalho que vocês exercem. É uma salva de palmas para eles. Nós vamos ficar por aqui, vamos dar um giro e daqui a pouquinho nós voltamos. Bom dia, Renato Muniz. Bom dia, amigos e amigas ligados no Brasil em Ação. A gente vai trazer esse quadro de esportes e hoje, como é o nosso programa de estreia, vamos apresentar o que nós vamos trazer dentro do Brasil em Ação. Além das notícias dos clubes grandes, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, você também vai ter o noticiário da semana dos clubes de menor investimento, dos clubes médios, da Série B1, dos times amadores. Todos esses clubes terão destaque dentro do nosso programa. Além disso, vamos falar também de outros esportes. Vôlei, basquete, atletismo, lutas. Tudo isso será destaque dentro do Brasil em Ação a partir de hoje. Por isso, convido você
a ficar ligado junto com a gente, porque a partir de agora vem muita informação esportiva. E os clubes cariocas estarão em ação em diversas divisões pelo Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda busca a recuperação dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem vencer há 2 rodadas, o Voltaço espera seguir firme em busca da retomada da liderança. Dessa vez, diante do São Bento de São Paulo pela 7ª rodada da competição. A partida será no estádio Walter Ribeiro, domingo, às 4 da tarde. A diretoria do Esquadrão de Aço anunciou a contratação de 2 jogadores para o restante da Série C. O lateral esquerdo Lucas Hipólito, revelado pelo América Mineiro e já disputou o torneio ano passado pelo Boa Esporte, e o volante Gustavo, também revelado pelo Coelho de Belo Horizonte, vem reforçar o setor de meio campo. O Volta Redonda ocupa a 2ª colocação do Grupo B com 11 pontos, 1 ponto atrás do líder Brusque de Santa Catarina. Já pela Série D do Brasileirão, 3 times do Rio fazem a estreia na competição neste final de semana. A Portuguesa joga em casa, diante da equipe do Toledo do Paraná. A partida acontece hoje, às 3 da tarde, no estádio Luso Brasileiro. Já o Bangu e Cabofriense estreiam fora de casa. O tricolor praiano vai até o Paraná jogar contra o Cascavel, às 3 da tarde, no estádio Olímpico Regional. O jogo marca a estreia do técnico Toninho Andrade numa partida oficial em 2020. Já o Bangu tem a difícil tarefa de encarar o Mirassol no estádio José Maria dos Santos Maia às 7 da noite no domingo. O torcedor do gigante da Zona Oeste pode acompanhar a estreia do volante Marcelo Matos, com passagens por Corinthians, Botafogo e Vasco, e o retorno do atacante Anderson Lessa. Todos os 3 clubes do Rio de Janeiro estão no grupo A7 da Série D. Compõem a chave, além da Portuguesa, Bangu e Cabofriense, Toledo, Cascavel e Nacional do Paraná, Mirassol e Ferroviária de Araraquara de São Paulo. É isso, pessoal. Vocês acompanharam todo o panorama da Série D do Campeonato Brasileiro e agora a gente tem um entrevistado especial, o treinador da equipe da Portuguesa, o Rogério Correia, vai bater um papo com a gente. Rogério, eu gostaria de saber a sua expectativa. E aí, tá ansioso para a estreia da Lusa no Brasileirão da Série D? Realmente não tem como não estar ansioso, né, para o jogo, né, depois de estar treinando 1 mês de treinamentos, né, com uma dedicação incrível de todos do clube, da diretoria, dos jogadores, da comissão também. Fizemos bons treinos, boa preparação e agora a gente quer ver em prática isso em campo, né, então tem que controlar um pouco essa ansiedade aí para que não venha atrapalhar no momento do jogo. Qual foi o ponto bom e foi o ponto ruim desse retorno antecipado do futebol do Rio? Por mais que tivesse pandemia, tivemos todos os cuidados aqui, mas tínhamos que voltar para termos uma vida, tentar voltar a ter uma vida normal, né? Normal mais não vamos conseguir, né? Mas tentar voltarmos, porque as pessoas precisam trabalhar, não tem jeito. Então, o bom foi isso, né? Que a gente conseguiu e foi um alento para todo mundo, que logo depois também todo mundo voltou, todo mundo conseguiu ter o retorno do campeonato. Porém, a parte ruim foi a distância, né? Entre o Campeonato Carioca e a Série D, né? Foi muito longo, né? A gente ficou 3 meses, 2 meses inativos e 1 trabalhando agora, né? Para o campeonato, né? Então, isso foi a parte ruim. E nós também temos que ter a sabedoria que agora a gente não vai voltar igual como terminamos os jogos contra o Flamengo, contra Boa Vista e Botafogo, né? Vamos voltar, obviamente, um pouco abaixo, mas, obviamente, tentando crescer a cada jogo. Você buscou fazer jogos treinos, trabalhos táticos, como é que foi esse seu trabalho? Acho que foi o trabalho, o período mais difícil que eu tive até hoje para trabalhar, porque a cada semana chegavam 2, 3 jogadores, então foi sempre quebrando, né? Nunca deu para manter um trabalho, uma linha e não voltar, né? A gente sempre, toda semana, tinha que voltar um pouco a parte tática para os jogadores que chegavam ter o conhecimento do que nós estávamos fazendo, né? Então não foi fácil esse período, foi um pouquinho complicado, mas conseguimos ajeitar muita coisa também que a gente quer implantar aqui nesse momento agora, nesse trabalho. Não conseguimos ainda, mas o Campeonato da Série D é longa. Vamos iniciar com
com a metodologia, porém depois a gente vai acrescentando durante a competição aí, onde que todo mundo não fique perdido. Vamos lá, a mensagem ao torcedor da Lusa que vai acompanhar a estreia contra o Toledo hoje. Eu quero primeiro agradecer a todos os torcedores pela todo o apoio e dedicação que eles deem para o nosso grupo aqui, desde a época seletiva e no Carioca, todo o apoio. E agora que todo torcedor português, todo insulano esteja nessa corrente positiva, já que não pode estar no estádio aqui, mas que esteja de coração, de casa, para que a gente possa elevar o nome da Portuguesa para um outro cenário do futebol brasileiro e, obviamente, a Ilha do Governador, né, o nosso bairro aqui, para que a gente possa cada vez crescer mais, trazer times de camisa aqui para jogar contra a gente aqui, e a Portuguesa daqui a pouco, se Deus quiser, está num cenário ainda muito melhor nacionalmente, vai ser muito importante para todos, né? E trazer até para o lado social aqui da Ilha do Governador, né? Que a Portuguesa crescendo, obviamente, estimula ainda mais as crianças a praticarem esporte e sair dos problemas que a gente enfrenta, nossa sociedade enfrenta, que é a parte do tráfico, que assola muita gente aqui, que é insulano aqui na Ilha do Governador. E agora a gente dá uma pausa no futebol para falarmos de outros esportes. Daqui a pouquinho a gente chega com informações de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo e o que preparam para a rodada do Campeonato Brasileiro. Mas dessa vez, o destaque passa a ser o atletismo, ou melhor, as corridas de rua. Por causa da pandemia, as atividades em áreas abertas foram interrompidas e aos poucos estamos retomando esse costume. Existem aquelas pessoas que reúnem amigos, vizinhos, familiares para fazer aquela corrida de 5, 10, 15 quilômetros. Então a gente vai bater um papo com o profissional do atletismo, o professor Glauber Pessoa, e vai trazer para a gente todo o panorama do que aconteceu durante a pandemia, como retomar essas atividades. E você que está ocioso em casa, quer fazer aquela corridinha, tenha um acompanhamento profissional. E o professor Glauber Pessoa vai trazer todo esse panorama para a gente nesse bate-papo que você acompanha agora. O impacto foi muito grande. No primeiro momento, houve a questão do isolamento social, né? Onde não se podia ir para a rua. Então começaram a se pensar de que forma poderiam fazer seus treinamentos, né? E muitos daqueles que são aficionados pela corrida e querem correr, passaram a fazer suas atividades em casa, né? Às vezes fazendo as suas atividades em casa ali, mas o problema era a questão de ir para a rua, se manter isolado. E aí a saída de muitas delas foi o quê? Fazer a corrida virtual, né? Que já existia há muito tempo, porém não em grande quantidade, né? Como hoje existe, que é a corrida virtual, onde a pessoa ela pode correr em casa, onde ela quiser, ela marca o tempo, ela compra lá o kit, que vai chegar na sua casa depois, a medalha, a camisa, enfim. Então ela registra o tempo que ela fez. E agora, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente nesse exato momento no Brasil em Ação, ficou curioso e quer começar a fazer a sua corridinha diária, ou às vezes, 2, 3 vezes na semana. Quais são as orientações que você, como profissional de educação física, dá ao nosso espectador que está em casa? Procurar um médico no primeiro momento, depois procurar um profissional de educação física que tenha um registro, né, e disposição. Porque a área está aí, né, e cada dia mais corrida, lugares belos, lugares onde acontecem corridas maravilhosas, que você pode fazer, conhecer pessoas, né? Isso é o grande barato, conhecer pessoas, e você vai formando uma grande família. Na verdade, corredores de rua, ou seja, maratona, meia maratona, ou então simplesmente as corridas ruas, se torna uma grande família. E isso é um grande positivo da corrida. E os novatos do jiu-jitsu terão a primeira oportunidade de competição após a pausa por conta da pandemia de coronavírus. A Federação Estadual de Jiu-Jitsu anunciou que os torneios organizados para dar o marco de reinício da modalidade no Rio de Janeiro tiveram as datas reprogramadas para o mês de outubro. O GP Rio, o Troféu Rio Novato
e o Queen of Rio, modalidade exclusiva para o gênero feminino, foram transferidos para os dias 10 e 11 de outubro em respeito às normas de flexibilização estipuladas pelas autoridades municipais. A competição acontece na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico. E chegou a hora de você ficar ligado nas principais informações do clube do seu coração, aqui no Brasil em Ação. O tricolor carioca conquistou a vantagem mínima no primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil. Em partida realizada no Maracanã, o Fluminense venceu o Atlético Goianiense por 1-0, gol contra do zagueiro João Vitor. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, 8 horas da noite, no Estádio Olímpico de Goiânia. O time das Laranjeiras joga por qualquer empate. Vitória do Dragão por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Para se classificar de forma direta, o rubro-negro de Goiás terá de vencer por 2 gols ou mais de diferença. Mas agora o foco do Fluminense nesse final de semana volta a ser o Campeonato Brasileiro. O time carioca vai até a Ilha do Retiro, em Recife, jogar contra o Sport, domingo, às 8h30 da noite. Para esse jogo, Danilo Barcelos está fora, pois vai cumprir suspensão automática pela expulsão no jogo contra o Corinthians. Com isso, o criticado Egídio deve ser, mais uma vez, o titular da posição. Os dois times se enfrentaram pela Copa do Brasil e o Botafogo abriu vantagem no confronto ao vencer o jogo de ida por 1-0. O segundo compromisso pela competição acontece na quarta-feira, em São Januário, às 9h30 da noite. Porém, antes desse duelo, os dois times voltam a atenção para o Brasileirão. O Vasco da Gama entra em campo no domingo, 4 horas da tarde, jogando fora de casa, no estádio Couto Pereira, para enfrentar a equipe do Coritiba, 4 horas da tarde. Às 18h15 no domingo, o Botafogo joga em casa, no Estádio Olímpico Newton Santos, e enfrenta a equipe do Santos. Após ser goleado pelo Independiente Del Valle por 5-0 na altitude de Quito, o Flamengo permanece no Equador e na próxima terça-feira entra em campo diante do Barcelona em Guayaquil. O resultado adverso abriu uma crise no time rubro-negro, que vê a esperança da conquista do tricampeonato ficar ameaçado. E assim, Renato, eu passo a bola para você. Muito obrigado a galera que acompanhou todas as informações esportivas e olha, semana que vem estaremos juntos aqui no nosso Brasil em Ação. Valeu, Renato! Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e, quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá, esse é o programa Brasil em Ação e hoje nós estamos aqui na reserva do Tinguá, no município de Nova Iguaçu. E daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com o professor Paulinho Leopoldo, fazer um balanço geral, né, da importância dessa reserva, não só para Nova Iguaçu, mas para todos os outros municípios, né, que fazem a sua abrangência. E isso é importante. A partir de hoje nós vamos dar um pontapé especial falando sobre a importância dos municípios, não só na região que é conhecida como a Baixada Fluminense, o estado do Rio de Janeiro, mas também o Brasil. E o momento é um momento oportuno, nós estamos vivendo agora uma situação atípica, uma anomalia que está ocorrendo no mundo,
não só na questão da pandemia, mas também essas mudanças climáticas, alterações climáticas, com uma série de alterações do clima, né? Desde o frio, a temperatura, invasões de insetos. E eu quero até aproveitar, já começar com o professor Paulinho Leopoldo. Professor Paulinho, a importância dessa reserva, principalmente aqui para o município de Nova Iguaçu e para os municípios abrangentes. Em primeiro lugar, Renato, a gente tinha que dar os parabéns aos moradores. Por quê? Eles é que preservaram isso aqui. Se hoje a gente tem o privilégio de ter isso aqui não destruído, é porque os moradores preservaram. Isso aqui era do antigo IBDF. Eu estou aqui em frente à casa do Carvalho. O Carvalho era um guarda do IBDF que morava aqui nessa casinha verde. E a gente vinha muito aqui quando o Carvalho morava aí. Isso aí no final dos anos 60, anos 70. E era do Instituto Brasileiro de Defesa à Fauna e à Flora. Depois viu-se a pujança disso aqui, a importância disso aqui. E isso aqui passou a Rebio Tinguá, Reserva Biológica do Tinguá. A população tem que entender a importância de uma arrebio. Você tem uma reserva aqui de tudo que você possa imaginar que seja relativo à questão da vida animal, né, da vida vegetal. Isso aqui é um ponto sensacional de manutenção da nossa vida lá embaixo. E as pessoas parece que não se tocam, que se você não preservar, você não vai ter. Hoje, a gente gravando isso aqui, e a região do Brasil central, do norte do Brasil, dando um exemplo horroroso para o mundo, com queimadas, com destruição. Estão destruindo a vida deles. Eles não estão destruindo a vida só dos outros, não. Estão destruindo a vida local. Só para dar um exemplo para vocês, simples. O Rio de Janeiro fez plantio do café, pegou aqueles morros todos do Rio, chegado da família real, desmata, tira lenha para cozinhar. O Rio, no final do Segundo Império, mergulha na maior seca da sua história. E vai ter que tirar água da onde? Daqui. Começou aqui, né? Aí o engenheiro Paulo de Fronteira faz aquele desafio dos 7 dias. E essa ferrovia que vem até aqui por onde nós passamos, ali na praça, que ainda tem estação e tudo, é a ferrovia das águas. Quer dizer, Dom Pedro criou uma ferrovia para você fiscalizar as águas da região. Eu acho que isso aqui que você está fazendo hoje, Renato, tem tudo a ver com a nossa vida do momento. Preservação. Se você não poupar, você não tem. Aí você vê, a invasão nesse trecho aqui foi monstruosa. Felizmente, o limite da arrebio foi respeitado e parou ali. Isso aqui é responsável por tudo que nós temos aqui no momento. Caso nós tenhamos uma perda aqui, eu não sei o que vai ser da gente lá embaixo. Nova Iguaçu tem um privilégio, tá? Para todos vocês. Eu tive o privilégio de ser secretário de Educação em 2 municípios que têm área de preservação ambiental. Nova Iguaçu tem um parque municipal, tem um parque natural municipal e uma parte aqui da Rebio Tinguá. Então, 33% do município de Nova Iguaçu é de reserva florestal, é de cobertura. Guapimirim, que eu tive a honra de ser secretário também, de educação, 73% da área do município é de preservação. Existem ícones de preservação ambiental. Só resta a turma manter. Só falta isso, Renato. Agora, professor Paulinho Leopoldo, se não fosse essa fonte natural, automaticamente esses municípios também não iam nem sobreviver.
O Rio de Janeiro foi beneficiado com a captação da água, né? Nós fizemos o trajeto e automaticamente fez com que a região crescesse, se tornasse essas potências que hoje são chamadas municípios. Nós temos duas captações distintas. Essa aqui é de Tinguá e nós temos uma captação mentirosa, que é a captação do Guandu. Então o cara lá no Rio fala, não, a água do Guandu. Guandu não tem água, meu filho. Há muito tempo que o Guandu não tem água. O Guandu cede o leito. E aquela estação de tratamento é do último governo do estado da Guanabara, que é o Carlos Lacerda. Ele inaugura aquela estação de tratamento do Guandu, que é em Nova Iguaçu. E durante muito tempo, nem sei se ainda tem, ali na cidade de Madureira tinha uma escola que era do município do Rio de Janeiro, para os alunos dos funcionários que trabalhavam ali na estação de tratamento. Então o que acontece ali? Ali você pega a água do Rio Paraíba do Sul, inverte, entre aspas, inverte a mão do rio. Quer dizer, o rio tem o seu fluxo para lá, você inverte o fluxo para cá, do rio Piraí. Essa água se aglomera ali em Vigário e outros córregos da região. Essa água é bombeada para a reserva de Ribeirão das Lajes. Lá é feita aquela reserva d'água e de lá então você distribui para o Rio de Janeiro. Que é aquela São João Marcos que você esteve, não é? Estive lá. Você esteve lá em São João Marcos. Lá você esteve e faz parte dessa separação de água que nós tivemos. Aí, Edvando, leva esse gatinho aqui, Edvando. Pega essa criança. Entra em cena e leva meu amigo aqui, que ele tá com a unha firme, rapaz. Não sei se o Renato sentiu a unha dele ali. A unha tá forte, rapaz. Então, Renato, Ribeirão das Lajes joga sua água toda no Rio Guandu. Ele desce a serra. Ali é uma estação de geração de energia que foi transformada em abastecimento d'água. Lá você tem 6 geradores lá em cima, na usina de Fontes. Tem mais 6 no meio, que é na usina de Nilo Peçanha, que é totalmente incrustada na pedra. E mais 4 aqui embaixo, que é a usina de Pereira Passos. É importante. Então aquilo foi feito para o sistema hidroelétrico de abastecimento do Rio de Janeiro. Agora, professor, lá em São Marcos, eles montaram uma estratégia para poder trazer os turistas, né? E a cultura foi muito valorizada. Eu estou vendo aqui essas pedras, desde a época do Império na montagem? Sim, sim. Esse calçamento de pedras assentadas, a estrada de pedras mesmo, a turma costuma chamar de pé de moleque. Pé de moleque é aquela pequenininha. É uma coladinha na outra. Você olha assim, parece um monte de calcanhar. É pé de moleque. Essas aqui são pedras assentadas, você vê que tem as pedras de contenção laterais, tem as pedras do meio e tem as pedras menores para rodagem do veículo. É nítido, você vê nitidamente que há a separação da segurança da pista, o centro da pista por causa das águas e a pista de rolagem. Agora, por exemplo, o escoamento. Processo de engenharia. O processo, por exemplo, também do escoamento daqui era feito através de mula, carroças, né? E isso era uma estrada comercial? Estrada real do comércio. E ligava até que ponta aqui em cima? Lá em cima aos produtos da serra, da área de Valença, Vassouras, Miguel Pereira, Pati. Entendi. Parte de Piraí. Tá? Mas o grande movimento não era por aqui, era por lá, pela Serra da Estrela, que descia em Magé e você pegava o fluxo e ia embora. Agora, a malha ferroviária do qual deu essa captação, isso foi muitos anos depois, né?
Em 1854 você cria a Estrada de Ferro Barão de Mauá. 1858 é que você cria a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Essa aqui é a Estrada da Leopoldina, que vem depois ainda. Lá no centro do Rio. No centro do Rio. E daqui, através dessa malha ferroviária que levou água para o centro. A água vai pela Ferrovia das Águas. Esse trilho de trem que vem até aqui é exatamente para cuidar das águas. A última estaçãozinha que é inaugurada é dentro do reservatório. Entendi. Aí, por exemplo, cada estação que foi colocada, que originou o nome dos atuais municípios, é isso? Mais ou menos. Algumas estações foram esquecidas. Você vê, por exemplo, a Parada da Floresta. Hoje é Austin. Ah, tá. Em homenagem ao engenheiro. Morro Agudo é Comendador Soares. Miguel Couto, que era a Parada do Retiro. Tá? Então você foi trocando de nome a partir da chegada da civilização e do nome que lá as origens da ferrovia ia dando. Chegou mais um final de semana e com ele é hora de conferir um dos eventos que vão abalar a cidade do Rio de Janeiro. Então, se você não sabe o que fazer ou está em dúvida de onde ir, confira agora os eventos imperdíveis que você pode curtir mantendo o distanciamento social. No sábado, às 11 horas da manhã, em live para as crianças nas redes sociais do Sesc Rio, a atriz Paulinha Cavalcante apresentará histórias de vida de Clementina de Jesus e homenageará grandes estrelas como Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra e Leci Brandão. A atividade será transmitida ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook do Sesc Rio. Imperdível! Já no domingo, às 16h30, a live dos sertanejos Fernando e Sorocaba promete agitar as redes sociais. A live será transmitida através de sua página no Facebook e Instagram. Evento para toda a família, hein? Não percam! Tem muito evento bom rolando, né? Então agora é só você ver o que mais te interessa e curtir bastante. Tchau, tchau. Até semana que vem. Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e, quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
bem, nós estamos aqui, né, na área importantíssima da Baixada, que é a reserva biológica do Tinguá. Professor Paulinho Leopoldo, aqui tem várias espécies que na realidade tem uma preservação muito importante para a questão do ecossistema, né? Você, qualquer conjunto de mata original que você mantenha, Renato, é um bem para a população enorme. É preciso que programas como esses levem essa noção à população. Ele não sabe a noção de manter uma árvore no quintal, de manter um jardim, de fazer ali um jardim em frente à sua casa. Onde ele mora tem um terreno abandonado, ele vai lá, cuida e planta. Nós temos um monte de exemplos aí de pessoas que conseguiram recolocar árvores numa área totalmente devastada. Então isso tem que servir de incentivo à população. Agora, por exemplo, a região, os municípios aqui da região, que é conhecida como Baixada Fluminense, ela teve um apoio muito grande de infraestrutura, que é a malha ferroviária. Com o passar do tempo, essa malha ferroviária foi devagarzinho sendo sucateada, hoje já não tem nem para servir de turismo. Eu estou colocando isso porque eu estive em Tiradentes, já estive em várias capitais, não só de São Paulo, mas também de Minas Gerais, do qual a malha ferroviária serve de turismo. Na própria capital, no Rio de Janeiro, com o VLT. Essa questão de preservação ambiental e com a volta de uma política voltada para a questão de infraestrutura, principalmente na malha ferroviária, isso não ia ajudar, depois dessa pandemia, a gerar emprego e renda? Nós andamos para trás, Renato. Eu vim a Tinguá de trem. Em 1964, em cima do movimento militar, esse trem aqui que vinha até a praça foi desativado. Que isso aqui era um ramal da água. Você entroncava ali em Vila de Cava. Então ali, essa entrada para Tinguá foi desativada em 64. Em 70 você desativa tudo. O trenzinho ali de Vila de Cava para em 68, em 70 você para com tudo. Quer dizer, como é que uma nação dita progressista, com os militares no governo, e eu era oficial do Exército nessa época, desativa uma estrutura que só favorece o humilde? A Estrada de Ferro Dom Pedro II, ela transportava 1.200.000, 1.400.000 pessoas dia, Renato. O ramal onde você mora, lá de Belfor Roxo, era o ramal que servia aqui. Verdade. Eu mostrei o ramal todo para você, invadido, né? E desativou para quê? Para você hoje andar de mototáxi? Para você hoje andar de van? Uber. É esse o progresso? Ah, tudo bem, Juscelino queria colocar fábricas de automóveis no Brasil, mas você não precisava bombardear a ferrovia. Ah, tira o bonde do Rio de Janeiro que é atraso. Aí você vai no Rio hoje, tem VLT. Ué, eu sou muito burro, minha cabeça... Ah, o bonde do Rio não serve para nada. Aí você pega filme dos Estados Unidos em São Francisco, na Califórnia, estão os bondes do Rio de Janeiro trafegando lá. Para tudo. O bonde não serve para o Rio de Janeiro, mas serve para São Francisco, na Califórnia. Aí o camarada diz, não, para o trem aí que eu quero descer. Não, são coisas que realmente nós não conseguimos captar, nós não conseguimos entender com facilidade. Eu não sei como é que está o teu tempo ali, Renato. Se a gente puder tocar, vamos em frente. Então, esse crime que foi feito com a ferrovia, você tem que bater nessa tecla todo dia. Todo dia. Quer dizer, hoje o povo lá, o prefeito Vaguinho de Belfor Roxo inaugurou uma super praça lá, linda,
em cima da ferrovia. A estação de São Mateus hoje tem a delegacia de São João de Meriti, em cima do leito da ferrovia, aproveitando o prédio da ferrovia. Você destruiu, tudo bem, você pode destruir, mas tem que colocar alguma coisa no lugar. Você destruiu e não colocou nada. Você tirou da população de baixa renda o direito de ir e vir barato e colocou um direito de ir e vir caríssimo. Agora, por exemplo, o senhor tem um legado muito forte no trabalho na área de educação lá do Colégio Leopoldo. Seu irmão, Ney Alberto, foi um grande historiador, uma pessoa muito preocupada com a questão ambiental. Tem uma história muito forte aqui dentro de Tinguá. E ainda dá tempo, aproveitando todas essas mudanças que está havendo no mundo, dá tempo para que deixar um legado para a nova geração poder parar e pensar que está na hora de refletir que a preservação do meio ambiente, a questão de infraestrutura, a preservação da qualidade de vida, ela precisa vir integrada? Ou você preserva ou você morre. A escolha é essa. Não tem jeito. Tinguá segura uma beiradinha. Tinguá hoje não abastece o rio. Se você parar o Guandu, a água que vai daqui não abastece o Rio de Janeiro. Você tem uma população do Rio privilegiada que recebe essa água maravilhosa de Tinguá. Porque essa água aqui você sabe que não tem coliforme fecal, essa água aqui você sabe que não tem produto químico, porque não tem indústria aqui dentro. Agora aquela água lá, meu irmão, só Deus sabe o que ela manda para nós. Quantas vezes ela já foi reprovada em exames? É verdade, muitas vezes. Essa água vem do Rio Paraíba, rapaz, do sul. Vem pegando tudo daquele Vale do Paraíba lá de São Paulo. São José dos Campos, Lorena, Guará, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, vem pegando aquilo tudo até Barra do Piraí. Em Barra do Piraí você trava, desvia, bombeia 40 metros para Ribeirão das Lajes. Agora, professor, essa questão ambiental, ela está sendo muito sacudida o mundo todo com essas mudanças climáticas, causando incêndio, percas. As pessoas com alto poder econômico, né, estão sentindo na pele do que é a questão da mudança climática provocada pelo próprio homem. Qual seria a fórmula mágica para que chamasse a atenção do jovem, dos governantes, as pessoas que vão ser eleitas agora nessas eleições? Qual seria o recado que o senhor poderia dar para poder chamar a atenção sobre isso? Uma vez eu fui numa escola tradicional em Nova Iguaçu e haviam cortado 4 árvores lindas que tinham no pátio, porque era muita folha no chão e estava quebrando o concreto. Esse é um exemplo que serve para todo mundo. A árvore dá muito trabalho, eu não quero lá em casa não, vou mandar cimentar tudo. A população não tem noção de que aquilo ali é uma bênção para ele. E ele não quer trabalho. Ou você muda essa ótica, ou nós vamos nos destruir. Não pense que o que está acontecendo no mundo é uma questão só do homem. Porque o mundo já teve períodos gélidos que mataram, o mundo já teve períodos de aquecimento que mataram. Então o que acontece no mundo não é só culpa do homem. Existe também a história geográfica, geológica do planeta. Mas nós podemos minimizar. E é o que nós não estamos fazendo. Então o alerta, uma escola que não tem a árvore, não é séria. Uma escola que as crianças não plantem, não é séria. Uma escola que as crianças não saibam o que é fazer uma horta, não é séria. Não é uma escola séria. O mundo não vive de advogados, juízes, delegados. O mundo vive de todos. Todos são importantes. E isso aí nós temos que fazer entender. Cada um no seu trabalho, por mais humilde que seja, ele presta a sua ajuda à humanidade. Se nós não entendemos isso, Renato,
que Deus nos proteja. Quero agradecer sua participação, né, no programa. Quero agradecer sua participação no programa. Esse é o pontapé inicial, até porque nós estamos começando com a questão ambiental, que é a sobrevivência do ser humano. E eu gostaria das suas considerações finais. Eu acho que eu já fiz as considerações finais, né? Vamos trabalhar por uma valorização do ser humano, seja qual for a função dele na sociedade. A minha ótica, o indivíduo mais importante na minha vizinhança é o lixeiro. Cada um tem a sua ótica, essa é a minha. Se o lixeiro começar a deixar acumular lixo ali na região, eu vou ter rato, eu vou ter doença. Então cada um elege o seu povo importante do em volta. Nós temos que aprender a tratar muito bem essas figuras que cuidam do ambiente. Muito obrigado, professor. Esse é o início do programa Brasil em Ação. A partir desse momento, todos os sábados, na TV Cultura, canal 32.1, canal aberto, canal digital. Eu convido vocês para poder participar conosco. Nós vamos ter entrevista, vamos ter a participação do meio ambiente, a cultura, o lazer, a dança, o esporte e principalmente o jornalismo e acompanhar, né, o desdobramento desse processo eleitoral de 2020. Agradeço a sua participação. Estaremos no próximo sábado a partir das 10 horas. Um abraço, até lá. Tchau. Para se proteger do coronavírus, o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e, quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Chegou mais um final de semana e com ele é hora de conferirmos os eventos que vão abalar a cidade do Rio de Janeiro. Então, se você não sabe o que fazer ou está em dúvida de onde ir, confira agora os eventos imperdíveis que você pode curtir mantendo o distanciamento social. No sábado, às 11 horas da manhã, em live para as crianças nas redes sociais do Sesc Rio, a atriz Paulinha Cavalcante apresentará histórias de vida de Clementina de Jesus e homenageará grandes estrelas como Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra e Leci Brandão. A atividade será transmitida ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook do Sesc Rio. Imperdível! Já no domingo, às 16h30, a live dos sertanejos Fernando e Sorocaba promete agitar as redes sociais. A live será transmitida através de sua página no Facebook e Instagram. Evento para toda a família, hein? Não percam! Tem muito evento bom rolando, né? Então agora é só você ver o que mais te interessa e curtir bastante. Tchau, tchau. Até semana que vem.